Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele, eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22 e na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2 e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele. Eu escrevi. Mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, tá faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Eu disse, é o segundo, porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo. Ele disse, o nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Aleluia! Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse, Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou o B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Eu disse, começa com B, é 2. O Senhor 22. Assim na terra como no céu. Ricalabaxu de cantarabassaia. Senhor, renova as forças da tua serva, da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Toma Bolsonaro nas tuas mãos, protege, circunda com uma muralha de fogo. Senhor, como tu derrubaste o gigante, usando o menino, usa o teu menino. Derruba o gigante, põe por terra. Acabe não vai mandar mais. Porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Amém. Você que me conhece, você sabe disso. Cuidado com essas profetadas, cuidado, não paute a sua vida, não projete, não faça planos por conta de até uma senhora de coque que fala línguas estranhas e diz, assim diz o Senhor. Olha aí a vergonha agora, alguns tentando se explicar o inexplicável. Não venha para cá com blá, blá, blá. Não, porque Deus agora me mostrou, porque na Bíblia está escrito mentira. Na Bíblia está escrito que se um profeta, se fosse época da antiga aliança, eu queria ver esses falsos profetas como estariam hoje, tá bem? Como esses falsos profetas estariam hoje, porque lá Deuteronômio 18 está dizendo que o fim desses que dizem, assim disse o Senhor, sem o Senhor ter dito. Mas hoje eles mentem, eles inventam. É uma coisa absurda, porque Deus me mostrou, Deus me revelou, Deus me disse, Deus isso. E mais vergonhoso ainda são esses líderes mentirosos, estelionatários da fé, que estão aí conduzindo as pessoas como gado, não pensando nas pessoas, não pensando no Brasil, eles pensam no próprio ventre. Tanto é que muitos deles pegam o dinheiro de dízimos e ofertas que eles desviam e aplicam aqui na Europa, aplicam nos Estados Unidos, eles não estão nem aí para a nação. Eles querem, são benefícios, né, barra de ouro e tudo mais, tirando
e para se locupletarem. Só isso usando o nome de Deus e de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que eles dizem, né? Então tá aí. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês e depois, claro, eu vou explicar tudo novamente aqui, o que eu sempre disse nesse canal. Vocês que me acompanham aqui, eu amo política, amo geopolítica, mas não discuto política aqui, tá? Não discuto, mas está aí um bando de mentirosos que agora vão tentar criar algum tipo de argumento para, não, mas é porque, sabe, não é bem assim. Deus falou, mas não falou. Falou, mas não disse. Não, eles disseram que Deus mostrou, que deu revelação, que deu número, que deu... E até senhorinhas, né? Vamos ver o caso dessa senhora aqui, ela orando, a Michele Bolsonaro ali de joelhos, e ela dizendo que Deus revelou para ela. As imagens vão dizer tudo, gente. Não é o Hafner aqui falando. As imagens vão falar por elas mesmas. Então, vamos lá, colocando aqui na tela, voltando aqui um pouquinho. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. Porque o Senhor me deu uma revelação. O Senhor me deu uma revelação. Eu falei com o pastor, contei para o pastor, vou contar depois. Olha o que essa senhora, uma senhora, ela diz, e a igreja ali, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. E eu quero dizer para vocês, Deus me mostrou dentro da casa da serva dele. Eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2, o ano é 2022 e o número dele é 22. Essa de joelhos é a Michele Bolsonaro. Essa senhora dizendo que recebeu uma revelação de Deus. Ela viu por dentro da casa... Não conheço, mas me disse, o número dele é 2, é 22, o ano é 2022, preste atenção. A casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2, e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui. E o Senhor está honrando. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. E ainda bota o sangue de Jesus pelo meio, gente. Isso é profanação. Isso é mentira. Eu falo aqui nesse canal. Vocês sabem disso. Vocês que me conhecem, vocês sabem disso. Eu venho falando aqui, gente, cuidado com quem bate o pezinho no chão, bota o dedinho para cima, fala em mistério e diz, assim diz o Senhor. Cuidado, eu sempre falo isso aqui. Não importa de quem venha, se é uma senhorinha do coque, não importa. Por isso que eu venho aqui até de forma irônica, engraçada, falando da senhora Nadir, apenas para pegar como exemplo e mostrar como eles mentem, como eles inventam, como eles dizem, muita gente casou errado, muita gente deixou de se casar, muita gente viajou errado. Eu vejo um passaporte, vejo malas prontas e pessoas que viajaram aí pelo mundo, quebraram a cara, se arrebentaram, deixaram famílias, entenderam? E gente, são coisas absurdas, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. A palavra diz, Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Caso prometeria e não cumpriria, ou falaria e não confirmaria, então, são mentirosos usando o nome de Deus, falsos profetas, e dão sorte porque não estão na antiga aliança.
senão seriam todos fulminados. Mentiram, inventaram, usaram púlpitos, tribunas, usaram a palavra de Deus, a Bíblia. Cadê os jejuns, as orações? Cadê? Agora não venha para cá com o negócio de historinha para cima de mim, não, que eu não estou nem aí. Ah, mas é porque? Porque nada. Porque nada. Está aí no primeiro turno, está aí no segundo turno. Então Deus perdeu a briga. Então Deus perdeu a luta, hein? Deus queria, Deus falou, mas Deus não sabe de nada, não tem poder nenhum. O Deus deles. Mentirosos. Olha, se Bolsonaro ganha, esse pessoal ia ficar numa arrogância que vocês nem imaginam. Esses líderes que não pensam no Brasil, esses aí, a maioria, estavam com Lula, quando Lula era presidente, não se enganem não. Eles abraçavam, até lá o Chapeludo, que disse que meteu o malho aí no Lula, né? Ele falou uma vez, eu coloquei vídeo aqui no canal, um vídeo dele, ele dizendo: Lula foi o melhor presidente do Brasil, é o homem o melhor presidente. Depois ele diz que nunca tinha apoiado Lula, já apoiou. Eles ficam do lado de quem está no poder, não se enganem. Muitos deles ali, se não todos, vão dar um jeitinho para ficar ao lado do Lula, ou do Alckmin. Do Alckmin. Eu vou falar algo aqui, aliás, não vou falar nessa live não, vou falar na live seguinte. O que foi dito por... vocês vão saber aqui, tá? Vão saber aqui. Então é o seguinte, muitos vão ficar, porque se o Lula, por uma questão ou outra, sair do governo, quando estiver ainda a governar, sair do governo e o Alckmin assumir, eles vão ficar do lado do Alckmin. Agora sim, o Lula não, mas o Alckmin é um homem de Deus. Deus tirou Bolsonaro para botar Lula, para botar Alckmin. Eles vão falar, olha lá, e se Lula ficar até o final do governo, pode ter certeza que muitos deles, porque o negócio deles são concessões, é dinheiro, não está nem aí para você. Miseráveis, usam o nome de Deus, usam a Bíblia, usam a fé das pessoas, os templos faraônicos que eles constroem, apenas para satisfazer o ego deles, para servir de QG, de quartel-general, para poder estar ali comandando e arrecadando dinheiro e ficando cada vez mais milionários. Mentirosos. E pior do que isso, umas senhorinhas, já avós, mentindo, dizendo que Deus falou, que Deus mostrou, que isso, que aquilo, falando no sangue de Jesus ainda. Atenção. Onde é que... Olha, essa lambança que fizeram aí com a igreja evangélica, uma lambança. E outra, não estou falando isso aqui agora não. Você que me conhece aqui no canal sabe muito bem disso, que desde o início deste canal, em 2019, 2 de julho de 2019, que eu falo a mesma coisa que eu estou falando aqui. A mesma coisa. Então, não é porque deu nada disso. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Esses manipuladores, esses mentirosos, que estão aí liderando e, por osmose, pega essas pessoas até simples e elas mentem também. Por quê? Porque o ídolo deles são esses líderes. Então, pastor, Deus me revelou, Deus mostrou e tal. Essa senhoria mesma disse aí, eu falei para o meu pastor a revelação que Deus me deu. Deus não deu revelação nenhuma. Diz que Deus falou e ela dialogou com Deus. Não, Senhor, o que é que isso significa? Porque se ela dissesse assim, gente, eu estou na dúvida, eu não sei se foi Deus, eu tive um sonho, não sei se foi de Deus. Não, ela disse que dialogou com Deus. Senhor, por que 22? Por que 2? Vamos lá. Aleluia! Aleluia! Quem chegou agora não está entendendo nada. Essa de joelhos aqui, deixa eu aumentar, é a Michele Bolsonaro, tá? Essa é Michele Bolsonaro. Essa senhorinha está dizendo que Deus conversou com ela. Isso aqui é um exemplo, gente. Vocês conhecem muitos aqui na internet. Pessoas profetizando, dizendo que Deus mostrou, que Deus revelou, que a vitória de Bolsonaro, que a vitória Bolsonaro vai ganhar. Gente até que diz que Bolsonaro, Deus tinha revelado Bolsonaro ganhando no primeiro turno. No primeiro turno. Teve gente que disse aqui na internet, aqui no YouTube. Bolsonaro ganha no primeiro turno.
Bolsonaro perdeu no primeiro, perdeu no segundo. E esse povo disse que Deus mostrou, que Deus revelou, que parará, 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 mentindo usando o nome de Deus. Então, para quem chegou agora, essa de costas aí de joelhos é Michele Bolsonaro, essa senhorinha dizendo que tem a revelação. Vou até voltar que chegou muita gente, o vídeo é bem curtinho, gente. Vamos lá. Lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. Minha filha, não é o Brasil não, é o mundo, é o universo. Lembre-se, o Brasil é do Senhor Jesus. Agora, engraçado, Lula foi presidente 2 vezes, elegeu a Dilma, que se reelegeu a Dilma. E aí agora? E aí agora? E esses pastores aí, a maioria, era do lado, a maioria era do lado do PT, do Lula. Abraçava, inclusive o senhor Silas Malafaia, tá? Então é o seguinte, lembre-se, irmãos, o Brasil é do Senhor Jesus. Ué, e o resto é de quem? Pertence a quem, senhora? Pertence a quem o restante dos países? Mas eu vou te contar uma coisa, né? Aí eles falam o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Deus não tem nada a ver com essa porcaria aí. Se fosse assim, por que a Noruega, a Dinamarca, que são países onde a maioria é de ateus, por que são tão prósperos? A maior renda per capita do planeta. Países deste tamanhinho, cabe não sei quantos deles dentro do Brasil, com o povo vivendo assim, sabe? Você pegar ali os países nórdicos, por exemplo, Dinamarca, Noruega, Suécia, a Finlândia, não, a Finlândia já pertence à Escandinávia. Mas se você pegar ali o mapa, você vai ver países que a maioria se declara ateu, né? A maioria ateia. Por que então? Aí fica nessa historinha, não, o Brasil, aí fica mentindo, o pior de tudo é isso, que Deus não falou nada, Deus não falou nada. E eles dizem que Deus falou, mentindo, usando a Bíblia, usando o nome de Deus, misturando política, politicagem com religião, com a fé das pessoas, enganando. Gente, me mandaram um vídeo aqui, o povo cantando dentro da igreja, ô Bolsonaro, você não vai perder, já posso ouvir o choro do PT, ô Bolsonaro, dentro da igreja, gente. Gente fazendo arminha, ô Bolsonaro, você não vai perder, já posso ouvir o choro do PT, dentro de uma igreja evangélica, porque pela formação ali da porta, eu acho até que é uma Assembleia de Deus. Meu Deus, o que é isso? Que coisa absurda! Não importa o candidato, quem seja, gente. Vocês estão me entendendo. Eu não estou falando se é Lula, se é Bolsonaro, se é quem quer que seja. Eu nunca vi um negócio desse. Todo mundo vestido com a camisa do Brasil e dentro de uma igreja cantando, mas e dançando, fazendo dancinha. Dentro da igreja. Ô Bolsonaro, você não vai perder. Já posso ouvir o choro do PT. E aí agora? Mas tudo por culpa desses líderes mercenários, estelionatários da fé, que permitiram isso, inclusive usando dinheiro de dízimos e ofertas para patrocínio de campanhas. Vamos lá. Dando seguimento. Não adianta o inimigo levantar. Ele está levantando para cair. Porque o Senhor me deu uma revelação, eu contei para o pastor e vou deixar para contar para a igreja depois da eleição. E eu quero dizer para vocês. Alguém dá risada. Vamos lá. Deus me mostrou dentro da casa da serva dele. Eu não conheço. O Senhor disse, o número dele é 2. O ano é 2022 e o número dele é 22 e na casa dela tem 2. Aí eu disse, como 2, Senhor? E o Senhor foi me dando 2, 2, 2, 2 e disse, tem 2 joelhos que se dobram. Aleluia! E esses joelhos estão aqui e o Senhor está honrando e a vitória. Deixa chegar aí, Aguinaldo. Não tem problema não. Aqui eu vou... Deixa o povo falar aí quem quiser, viu? Não xingando aqui, nem atacando vocês.
Porque isso aqui eu estou explicando direto, porque eu sempre falei aqui no canal. Obrigado, viu, Aguinaldo? Se estiver falando besteira aí, aliás, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Se for coisa ofendendo vocês, se for... Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa parceira Vanessa Bittencourt está aqui. Ah, tá bom. Simone Janerê também, muito obrigado. Simone, direto da Suíça. O que eu estou falando aqui, para quem me conhece, não é novidade. Eu sempre falei isso aqui, eu estou falando. Por isso que eu botei no título aí que eu vou explicar, né? Eu vou te explicar tudo outra vez. Por quê? Porque eu sempre falei aqui. Muita gente pode pensar o seguinte. Bolsonaro usou as igrejas evangélicas. Não. Os líderes usaram Bolsonaro. Porque eles querem quem está no poder. Os líderes que eu digo evangélicos. Eles querem quem está no poder. Não se iludam. Eles vão dar um jeitinho, eles devem estar pensando agora como é que eles vão se aproximar de Lula. Como é que eles vão se aproximar do governo. Eles vão fazer isso, né? A maioria, não vou dizer aqui que todos, mas a maioria vai ver de que forma eles vão, porque o negócio deles é quem está no poder para poder facilitar para eles. Para eles continuarem explorando a fé das pessoas. Gente, isso é claro. Só não vê quem não quer. O pior é que eles estimulam essas pessoas como essa senhorinha. Uma senhora, já deve ser avó, né? Com certeza. Dizendo que Deus falou sem Deus ter falado nada. E a prova está aí. E tantos que falaram, que profetizaram, entre aspas, né? Que Deus mostrou, que Deus disse. A vitória já estava garantida, a vitória é certa, a vitória é isso, a vitória é aquilo, vai ser em primeiro turno. E estamos aí agora, muitos tentando se explicar. Eu não estou entendendo, eu não sei porquê, eu orei tanto, eu jejuei tanto. E por que ficou dizendo que Deus mostrou? Porque uma coisa é você orar, e Deus não é obrigado a responder jejum nem oração de Senhor ninguém. A outra coisa é você dizer que Deus te falou, que Deus te mostrou. Agora vocês pensem, se Bolsonaro ganha, o que esse povo ia ficar na arrogância, se passando de profetões, de profetonas, né? Aí, fulano é de Deus, tá vendo aí, Deus revelou. Agora tá tudo tentando se explicar, e não tem explicação. Não adianta pegar a Bíblia, Deus sabe todo... é assim, Deus sabe todas as coisas. Que negoção, né? É até um pleonasmo isso aí. Deus sabe todas as coisas, é o que eles dizem. Mas espera lá, vocês não ficaram dizendo, mais claro do que isso, essa senhorinha é um exemplo disso que eu estou falando? Vamos lá. Glória nossa, pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Quando o Senhor me disse, escreve o nome dele, eu escrevi. Mas eu botei apenas como se fosse o primeiro nome, Jair Bolsonaro. O Espírito Santo me disse, não, está faltando, escreve outra vez. Aí eu botei Jair Messias Bolsonaro. E o Espírito Santo me perguntou, Messias, qual é a posição dele na Trindade? Olha que coisa absurda, que coisa... Gente, eu fico... minha esposa sabe que é digníssima. Eu fico doente com isso. Eu fico doente. Vocês estão olhando aí pelo teto? Deixa eu aumentar aqui, que é um mega templo, né? Um desses templos aí luxuosos. Vocês estão vendo lá que é um templo rico. Eu não sei que igreja é essa daí. Não sei qual denominação, mas é uma igreja pentecostal, tá? Pelo teto, pela galeria lá em cima, vocês estão vendo que é uma igreja rica, tá bom? Olha o que essa senhora vai falar, que o Espírito Santo está conversando com ela. Jair Messias Bolsonaro, preste atenção no que essa senhora diz. De joelhos, quem chegou agora ali, que ela está orando, é Michele Bolsonaro. Olha o que essa senhora diz. O Espírito, não é o anjo lá, como diz aquele outro que o anjo pegou, não. É o Espírito Santo conversando com ela. Jair Messias Bolsonaro. Messias é o quê? Olha o que essa senhora vai dizer. Escutem, melhor dizendo, e vejam, né? Eu disse é o segundo, porque o pai é o primeiro, o filho é o segundo. Ele disse,
O nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Aleluia! Aí o Senhor me perguntou o segundo sobrenome dele. Eu disse Bolsonaro. Eu disse, o Espírito Santo me perguntou o B. Qual é o número do B no abecedário? Eu disse 2. Olha só, gente, o que é que Lé tem a ver com Cré? Vocês acham que aí, ó, tem Messias no nome, a letra é B. Qual é a segunda letra do alfabeto? B, 2. Então preste atenção do que essa senhora está falando. Primeiro, mentiu, calma que tem mais, segure que tem mais vídeos, tá? Mas eu tenho que parar para reagir, fazer o react e utilizar-me aqui do Fair Use, tá? Por isso eu tenho que passar o vídeo e comentar. Vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo diz. Como é o nome dele? Jair Messias Bolsonaro. Messias é o quê? Quem é o Messias? Jesus. Ele é o que na Trindade? É o segundo. Pronto. 2. O nome dele já está ligado ao Filho de Deus. Isso o Espírito Santo conversando com ela, viu? Batendo papo como eu estou aqui conversando com vocês. E o outro nome dele, o outro sobrenome? Bolsonaro. A letra B ocupa que posição no alfabeto? O segundo. Pronto. Número 2. Então aí você já tem o 2. Você já tem o 2, né? Do Messias, que é o segundo na Trindade. Logo é o número 2. E você, de Messias, Jair Messias. E você tem o Bolsonaro, que é a letra B, a segunda letra no alfabeto. Então você tem o quê? 2, 2, 22. Isso ela diz que o Espírito Santo explicando para ela porque Bolsonaro seria reeleito presidente do Brasil. Vamos lá, na tela outra vez. E o Senhor me disse, e o número do Brasil? Eu disse, começa com B, é 2, o Senhor 22. Assim na terra como no céu. Claro, tem que ter a língua estranha, porque se não tiver, não é de Deus. Por isso que eu digo muito cuidado. Muito cuidado. E o que eu acho lindo é que a Bíblia nos orienta sobre isso. Cuidado com os que dizem que vem em nome do Senhor. Cuidado. Olha, para vocês que conhecem, e até para quem não conhece, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, ó, Deuteronômio 18. Ó, que diz aqui. 18. Diz aqui o seguinte. Sobre o tarararará. 18, quando entrares na terra... Estou em Deuteronômio aqui. Não, é aqui. Porém o profeta, ó. Eis que lhe suscitarei um profeta... Tarará. Porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome... Olha só, preste atenção. Eles dão sorte que eles não estão na antiga aliança. Senão todos eles, vocês sabem qual seria o resultado. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Tem que falar assim por conta do algoritmo. Vocês entenderam? E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, atenção, quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Está aqui Deuteronômio 18, a partir do versículo 20, para quem quiser conferir. É por isso que eu digo, a Bíblia não deixa ninguém enganado. Não deixa ninguém enganado. Tudo, não vou dizer que são falsos profetas, porque profeta não existe mais. Os profetas duraram até João Batista. Porque alguém pode dizer, mas no Novo Testamento tem um profeta. João Batista foi... Ali não é Novo Testamento, ali é Antigo Testamento. Toda a história com Jesus ainda em vida é Antigo Testamento.
Então, assim, não existe mais profeta nem profetisa. Não existe mais o ofício de profeta, não existe mais. Tá? O que existe, e aí respeito a você que é ateu, que é ateia, que é agnóstico, o que eu acredito é, Deus pode usar uma pessoa quando Ele quiser e como Ele quiser, qualquer um. Não é fulano que se eu sou profeta, não é nada. E está aí, caíram por terra as capas, as máscaras desses mentirosos que usam a Bíblia, que usam a fé das pessoas, que ficam aí, inclusive cresceram canais aqui no YouTube, mentindo em nome de Deus. Mentindo. Que bom que as máscaras caíram. E eu estou falando aqui, gente, é sobre igreja, sobre fé, sobre sistema religioso, tá bom? Então, mostrando aqui, e eu vinha dizendo aqui neste canal, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos lá. Senhor, renova as forças da tua serva, da graça, da vitória, da força, da sabedoria. Toma Bolsonaro nas tuas mãos, protege, circunda com uma muralha de fogo. Senhor, como tu derrubaste o gigante, usando o menino, usa o teu menino. Derruba o gigante, põe por terra. Acabe não vai mandar mais. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu, se eu fosse essa senhora, nem iria mais na igreja, de vergonha.